capítulo 6, versículo 9. A gente vai começar a ler. Eu queria recapitular com vocês. A nossa última conversa. O último domingo foi o culto de ação de graça pela vida da Elisa. Foi muito legal, amém? Momento de muita festa. E a gente foi interrompido em Hebreus e estão voltando hoje. Então, qual é a pequena recapitulação que é necessária ser feita para que a gente continue? Primeira coisa é entender que nós, ou melhor, o povo de Deus, do qual nós fazemos parte, diga amém? O povo de Deus, ele está sendo edificado sobre um fundamento, sobre um alicerce. E o começo desse capítulo diz que o fundamento, o alicerce, é Cristo. E a gente falou bastante sobre como que os irmãos esperavam que o Cristo fosse e como tudo aquilo se cumpriu em Jesus. Sandrão, se puder dar um pouquinho de retorno para mim, só aqui. Esse povo que está sendo edificado sobre o fundamento que é Cristo, é um povo imperfeito, mas considerado santo por Deus. Você entendeu isso? Este povo que está sendo edificado é um povo imperfeito, diga misericórdia. Mas quando Deus olha para a gente, Ele não olha a imperfeição, Ele olha Jesus. Então não é que a gente é perfeito a partir do momento que nós cremos, é que Deus não nos considera mais pecadores. Isso é o Evangelho de Deus. A esse Evangelho, a essa notícia, nós tivemos acesso e nós experimentamos isso na nossa vida através da fé. Então nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós cremos nessa notícia de que Deus não nos considera mais pecadores, porque Jesus já sofreu a pena, o castigo no nosso lugar. Isso é com você também, irmão? Amém. Essa é a notícia que um amigo que eu ouço ele, de um livro, Tim Keller, ele diz que é bom demais para ser verdade. Estou errado? Porque eu estou dizendo que Deus olha para gente limitada como a gente e fala assim: eu vou morrer no seu lugar. E se eu morrer no seu lugar, e eu vou fazer isso, e você crer nisso, os seus pecados já não nos separam mais e nós podemos nos relacionar de novo. É uma boa notícia ou não é? É a melhor notícia ou não é a melhor notícia? O que nos dá acesso a isso? Crer, fé. E na última conversa nossa, a gente descobriu que apostasia é deixar de crer. Não é nunca mais pecar, é deixar de crer. A gente viu na última semana, há 15 dias atrás, que se o que me salva é crer, e se eu creio, a relação com Deus está dissociada dos meus pecados e dos meus acertos, Deus não me ama mais se eu peco menos, não me ama menos se eu peco mais. Essa não é a relação com Deus. Sendo verdade isso, nós estamos nessa relação com Deus dissociado das nossas atitudes, dos nossos atos. Nós temos acesso a isso pela fé, porque nós cremos. E quando a gente peca, a gente não perde a nossa salvação. Porque isso é um ensinamento religioso. Quando eu peco, eu continuo salvo, porque eu creio não no que eu faço, mas creio naquilo que Jesus fez. Amém, irmãos? Eu sei que incomoda alguns, por isso que os amém são menores, mas é o que a Bíblia ensina. Depois manda um e-mail para a gente conversar. Vem aqui para a gente conversar. Agora, eu posso deixar de ser salvo? Sim. Mas não pelos pecados que você comete, mas por deixar de crer. Se você deixar de crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar o seu pecado, aí sim você seria um apóstata, e segundo o texto que a gente conversou, não tem mais volta para você. Mas para a gente
Isso não vai acontecer, amém, irmãos? Amém. E por isso também que a gente tem que tomar cuidado com pecados. Ainda que quando a gente peque, olha, é importante essa parte. Ainda que a gente peque, a gente não deixa de ser salvo. Se eu insistir pecando, eu vou endurecer o meu coração e no futuro eu vou deixar de crer. É por isso que é necessário romper com toda espécie de pecado, amém, irmãos? Isso tudo posto, introdução feita, muita gente perguntou, quando eu expliquei sobre isso, sobre Moisés. Perguntaram assim, mas você falou de Moisés, que ele não entrou na terra prometida, e faltou dar um negrito nisso. Moisés foi salvo, irmãos? Claro que foi salvo. Moisés está na lista dos heróis da fé. Moisés apareceu e conversou com Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés é uma das duas testemunhas depois do Apocalipse. É claro que Moisés foi salvo. Mas para ensino nosso a respeito de apostasia, Deus deu um exemplo dizendo: você não entra na terra prometida, e não falamos mais nesse assunto. Moisés ficou quietinho, obedeceu, subiu no monte, viu o povo entrar, e aí ficou de fora, mas se deu bem, que foi para o braço de Jesus, amém? Agora sim, então falando de forma tão dura até agora sobre a apostasia, a gente chega no versículo 9. Eu terminei lendo ele, eu quero ler de novo agora do 9 ao 15. Diz assim: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Ainda que ele tenha dado um tapa, um morde-a-sopra agora, ele falou: legal, isso aqui, cara, apostasia é isso aqui, mas não estou falando com vocês, é mais ou menos aquela bronca que o professor dá. Alguém, sei lá, a gente chega aqui e fala assim: alguém roubou o nosso notebook. Não foi você, foi alguém do seu lado. Mas não custa nada se olhar a sua bolsa, entendeu? É mais ou menos assim. Então, ele dá uma patada sobre vocês e fala assim: mas de vocês eu espero coisas melhores. De vocês, com vocês é diferente. Versículo 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Quando Abraão fez a sua promessa, quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Depois do puxão de orelha, da pregação da semana passada, o autor diz: vocês não, com vocês é diferente. Com vocês eu espero que aconteça o que acontece no versículo 8 anterior, versículo 8 de Hebreus, que diz assim, o versículo 7 então, Luiz. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam recebem a bênção de Deus. Então, com vocês, irmãos, eu espero que aconteça o versículo 7. Hebreus está dizendo, o autor. Eu espero que depois de ouvir tanto como vocês estão ouvindo, essa chuva constante, vocês recebam a bênção de Deus. Espero realmente que a mensagem pregada a vocês produza frutos, produza o resultado planejado. Ele diz assim na nova versão transformadora, diz assim: temos certeza que estão destinados a coisas melhores que pertencem à salvação. Olha para mim, irmãos.
O autor diz assim: eu não espero que isso aconteça com vocês, a apostasia. E eu espero que em vocês aconteça o que é natural que aconteça com aqueles que creem. Vocês estão junto comigo? Diga amém. Essa palavra no grego são coisas associadas à salvação. Eu espero que quando a salvação que chegou em vocês, e aqui está todo mundo salvo, diga amém. É natural que as coisas relacionadas com a salvação também frutifiquem em vocês. Senão o evangelho não é verdade. Senão estamos brincando de ser igreja. Senão é melhor a gente mudar para a maçonaria ou para o Rotary. Ou lançar o clube dos seguidores do Eros. Nada disso é o evangelho. O evangelho necessariamente traz junto com a salvação. A salvação é a porta de entrada, porque junto vem as coisas relacionadas com a salvação. A gente vai descobrir que coisas são essas. O escritor diz que espera ver nos salvos, naqueles que estão realmente firmados no fundamento que é Cristo, e nós estamos, diga amém. Ele espera ver os frutos disso, diga amém. Aquilo que necessariamente está associado à salvação, aquilo que é consequência natural de ter fé, aquilo que sai do campo do simples ensino e se materializa na vida daqueles que creem. É isso que o autor quer ver, e é isso que nós queremos experimentar também. É mais ou menos como assim: é impossível que a salvação tenha chegado na sua vida se ela não veio acompanhada de transformação. É impossível que você seja um cristão e não esteja cada dia mais parecido com Jesus. Tiago 2, 14 a 18 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, irmão, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer, coma até acabar a fome, irmão, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A tensão do texto não é que a gente sempre ouviu a vida inteira. A tensão entre fé e obras. Todo mundo, quando vai pregar esse texto, é fé e obras. Aquele texto que fala sobre fé e obras. Não é essa a tensão. A tensão do texto não é fé e obras. A tensão do texto é fé e não fé. Se é fé, tem obras. Se não tem fé, não tem obras. Amém, irmãos? Amém. É simples, né? 2 Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você morreu com Cristo, irmão? Você está onde? Hã? Zum, zum, zum. Você está em Cristo, está morto na cruz. Você morreu com Cristo? Se Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Você está onde? Morto. Aonde? Na cruz. Amém? Pronto assim. E agora, e a vida? E ele morreu por todos para que vocês sejam essas delícias que vocês são e vivam a vida de vocês como vocês viviam antes, mas agora com a chancela do Criador.
Continuem vivendo como vocês sempre viveram. Continuem fazendo negócio como vocês sempre fizeram. Continuem transando como vocês transavam. Continuem tendo amante ou não. Não interessa. Continue porque você é uma delícia. E Deus está aqui para dizer, eu vou te salvar, mesmo você sendo isso. É isso que Deus fala? O texto diz que Jesus morreu por nós, para que aqueles que agora vivem, não vivam mais para si, mas por aquele que morreu e ressuscitou. Ah, cansativo demais, irmão. Cansativo demais. A ideia de uma vida para consumo próprio é diabólica. E é impressionante como demora para ser expurgada da vida do crente. Impressionante. Eu vou te falar que 99% das crises do gabinete pastoral, 99% das pessoas que procuram outras pessoas, eu converso com muita gente, tanto que me procura, como também com gente que recebe outras pessoas, quer dizer, analisando, eu tenho lugar de fala, eu posso dizer isso que eu estou dizendo, 95%, para não exagerar, são originadas nisso. São originadas em como assim Deus não vai resolver o meu problema. Você não está entendendo, eu entreguei a minha vida para Ele, agora está na hora dele me honrar. Essa frase evangélica, irmão, Deus vai me honrar, eu vou te falar. Complicado, hein? Lucas, mas a minha esposa não faz isso. Lucas, o meu marido não me satisfaz emocionalmente. Lucas, os meus filhos tiraram o conforto, tiraram a minha paz. É a ladainha de sempre. Eu quero é ser feliz. Aliás, eu mereço ser feliz. Isso é ótimo. Porque eu mais gosto dessa. Eu quero ser feliz é demais, é de lascar. Lucas, isso não é justo comigo. O que eles estão fazendo não é justo comigo. O que ela está fazendo não é justo comigo. Eu tenho o direito de viver a minha vida, Lucas. Essas são cansativamente repetitivas. E é claro, como eu aprendi com o Tutu, com o Arthur, por fora eu fico em paz, por dentro eu estou revoltado. Não é isso? Ele diz que é igual o pato. Pato na água, por fora na água está... Por dentro... Não é assim, Tutu? O pé no meio da água está batendo, mas por fora ele está... Eu sou assim, o irmão falar umas bobagens dessas assim, eu fico pleno. Me diga mais sobre isso, irmão. Irmão, tudo isso, essas frases, elas só fazem sentido se você não é filho de Deus. Porque tudo isso deveria estar na cruz. Porque você ainda acha que a vida é para ser gasta com você, para você ser feliz. Isso acontece. Eu não estou julgando ninguém dos que me procuraram nos últimos meses aí, irmão, tá bom? Fica em paz. Estamos falando, estou só trazendo à luz o que é constante desde que eu conheci Jesus, que as pessoas compartilham essas dificuldades, são essas. Aliás, muitas das minhas dificuldades também são baseadas nisso. Como assim, Deus? Eu sou uma delícia que sou, como assim você não me fez, não resolveu isso ainda? Aí o versículo 10 vem, ele começa a ampliar essa discussão nossa. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto. Não é injusto a partir de quem? Da sua compreensão de justiça? Ele não é injusto a partir do quê? A partir dele. Quem define o que é justo ou injusto é ele. Adam Clarke disse assim: Deus só está ligado aos homens por sua própria promessa. Essa promessa
ele não é obrigado a fazer, mas uma vez feita, a sua justiça exige que ele a mantenha. Portanto, tudo que ele prometeu, certamente executará. Mas ele prometeu recompensar toda boa obra e trabalho de amor, e certamente recompensará também o nosso trabalho e a nossa boa obra, porque ele não volta atrás. A promessa de Deus é a dívida de Deus com ele mesmo, não com você. Porque Deus não volta atrás. O texto que a gente leu diz que Deus não se esquecerá de como trabalharam. Agora é evidente que esse trabalho vem da fé. Não é um trabalho das obras mortas de 4 pregações atrás. Não é o trabalho de que nós fazemos na nossa força. Não. É o trabalho que é gerado nele, dele, por ele, para ele. Vem dele, é através dele, ele nos capacita e é para a glória dele. Esse trabalho não vai se esquecer. É claro que esse trabalho vem da fé. E aí ele terminou dizendo, e aí ele está citando de novo o versículo 9. Esse trabalho que vem da fé, abre aspas, são coisas que pertencem à salvação. Lembra daquilo que vem necessariamente daqueles que são salvos? É a fé, é o trabalho que foi gerado pela fé que o Senhor Jesus nos deu, amém? Está confuso? Está claro, pastor? Tá bom? Esse trabalho a Deus é feito como? Ele está dizendo aqui, presta atenção, constrói comigo, que nós que somos salvos, trabalhamos para Deus. E como é que, segundo o texto, a gente trabalha para Deus? Você está aqui na NVT, vocês trabalham arduamente para Ele e lhe demonstram o seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Na Almeida Corrigida Fiel, e lhe demonstram nós demonstramos o amor a Deus ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Eu só amo a Deus amando gente. Deixa eu repetir, irmãos. Eu só amo a Deus se eu amo gente. Tudo o que nós fazemos a Deus é feito necessariamente para gente de carne e osso. Deus escolheu ser amado por mim e em você. Deus escolheu ser amado por você e em mim. Você quer amar Deus, me ama, velho. Eu quero amar Deus, preciso amar você. Lembra que a gente conversou que Deus não precisa da gente? Lembra disso? Lembra que a gente conversou que Deus não nos criou porque Ele estava com um vazio existencial? Ele acordou de manhã, num domingo de manhã, estava passando o Globo Esporte? Não. O que passa no domingo de manhã? Globo Rural, eu gosto, adoro o Globo Rural. Não tinha o que fazer, ele falou, eu estou com um vazio, eu vou criar o ser humano. É isso? Não. Deus não criou a gente por necessidade, Ele criou por propósito. Tinha um propósito na criação. Então Ele não precisa de nada de nós. Agora Ele está ensinando, na nossa conversão, que quando a gente se converte, a gente encontra o outro. Quando a gente quer trabalhar para Deus, a gente trabalha para o irmão. Quando a gente quer servir a Deus, a gente serve o irmão. Amém, irmãos? Está claro, não está claro? Está bem claro, está claro. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí, irmãos, você acha que vem de você? O homem natural não faz. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos bater essa estaca junto aqui, irmão. Você
Eu terminei de ler? Terminei? Até o 21. Você é tão maduro quanto é envolvido com gente. Confuso ou não? Você quer saber qual é o seu score de maturidade cristã? É quanto você está envolvido com gente. Não me interessa o quanto você sabe da Bíblia, não me interessa a sua formação teológica, se você não gasta a sua vida com gente, você é, na melhor das hipóteses, um bebê na fé. Para não dizer que você não conhece Jesus, eu vou dizer que você está começando a sua jornada. Não importa se você tem a Bíblia decorada, irmão. Quero saber da sua maturidade. Eu quero saber de quantas pessoas você está se envolvendo nos problemas dela. Você ouve, você ensina, você discipula, você consola. Amém, irmãos? Conversão é descobrir o outro. Mateus 25, 34 a 40 diz assim: então o Rei, Jesus, dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, lhe demos de comer, ou com sede, demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Gente, irmão, no capítulo 4, a gente descobriu que se nós somos filhos, nós somos necessariamente sacerdotes. Lembra disso? Sacerdotes de quem? De Deus. Para quê? Para cuidar de quem? Do mundo. Deus nos deu essa missão, nós que somos filhos, de cuidar das pessoas. É um dos trabalhos mais ingratos que existem. Cuidar de gente como eu. Para não dizer de você, de gente como eu. Tem uma frase que minha mãe gosta de dizer. É uma frase que ninguém entende, mas eu vou explicar. Por que você me odeia tanto se eu nunca te ajudei? Ela fala isso. Porque as pessoas que você tende mais a se envolver, mais a ajudar, mais caminhar junto, são as pessoas que vão te odiar depois. Só que o reino de Deus é isso. Bem-vindo ao clube. É isso aí. É isso aí. Caminhar com Jesus é perdoar. E perdoar, como diz Richard Rivers, do Negão. Porque Richard Rivers é Ricardo Ribeiro, entendeu? E ele diz uma coisa que é verdade: perdoar é dar ao outro o direito de te magoar de novo. Você baixa tanto a guarda no relacionamento que você, inclusive, se o cara quiser te magoar de novo, ele vai. Bem-vindo ao jeito de Jesus de viver. Versículo 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Quero que o pastor, é isso que o texto fala? Quem? Desejamos que todo membro da igreja do corpo de Cristo exiba o mesmo empenho. Amém, corpo de Cristo? Amém. Deixa de ser ridículo de imaginar que essa é a função pastoral, essa é a função do líder de hippie. Isso é ridículo. Ridículo. Você não entendeu o evangelho se você terceiriza a sua missão de cuidar de gente. E aí ele continua, o texto está indo 11, ele fala:
mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza da sua esperança. Ou seja, não é fazer uma vez, é fazer e continuar fazendo pelos outros, amém? Amém. É constante, cara. Até quando? Até o fim. Não vai acabar. Não existe aposentadoria no Evangelho, irmão. Uma vez eu ouvi de um irmão velho de igreja: Lucas, já fiz muito isso aí que você está fazendo. Agora é minha hora de descansar. Vai fazer você. E se eu estivesse falando de carregar tijolo, eu concordo. Mas eu estava falando de se envolver com gente. Então não é. Isso não acaba, isso não termina nunca. É até o fim a missão. Fazer e continuar fazendo. É interessante que ele coloca o sacerdócio como um termômetro da salvação, né? Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Então, para que você esteja em paz a respeito da sua salvação, eu quero dizer que estar envolvido cuidando de gente vai te ajudar a entender isso. Por quê? Porque você sabe se você está fazendo para a sua glória ou para a glória de Deus. Essa semana, conversando com a Lala, ela, sobre esse texto de Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela entra lá dentro do seu coração e ela mostra para você se o que você faz é pela carne ou pelo espírito. Não é isso? Pela alma ou pelo espírito. Se você faz na sua força ou se faz na força que o Senhor Jesus te dá para a glória dele. Você sabe disso. Então o texto fala aqui para você ter certeza, continue se envolvendo. Versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Depende da versão displicente, depende da versão negligente, que significa o quê? Fazer aquilo que já foi dito e ensinado para fazer. Se você, não seja negligente. Com o quê? Você chega para um cara na rua que você não conhece. Você está sendo negligente, hein? O cara fala, como assim? Agora, você fala para o seu filho, você está sendo negligente com o seu estudo, porque você já deu uma ordem e ele já tinha entendido como é que era para viver. Amém? O texto fala, não seja negligente nesse assunto. Você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que o Espírito está falando com você agora e não seja negligente sobre esse assunto. Porque isso é consequência natural da fé que você diz que tem. Ao invés de ficar criando desculpas, se levanta para o serviço, irmão. Nos últimos tempos a gente tem visto vários irmãos em vários ministérios diferentes se levantando para trabalhar, para se envolver. Isso é uma delícia de ver, é glória totalmente de Deus. É evidente que não tem serviço só aqui dentro, mas aqui dentro a gente faz junto, a gente faz mais. Se só o pessoal do 242 fosse fazer cesta básica, eles iam fazer menos cesta básica. Mas quando a gente se envolve como igreja, a gente faz um monte de cesta básica. Estamos entregando? Toninho? Depois contabilidade semana que vem, a gente faz um geral aí. Mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdarão as promessas. Se a gente não for negligente nesse assunto, que assunto é esse? Sacerdócio, cuidar de gente. Esse é o assunto do texto. Se a gente não for negligente nesse assunto e tivermos fé e perseverança, ou seja, fazer e continuar fazendo, nós herdaremos a promessa, estaremos debaixo da mesma promessa. Que promessa é essa? Que nós estaremos debaixo dela se nós não formos negligentes com esse assunto de cuidar de gente, e a gente fizer e continuar fazendo, ou seja, perseverando nesse assunto, nós estaremos debaixo da mesma promessa. Qual promessa? Versículo 13, 14 e 15. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão,
por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Esse fragmento do 13 a gente vai falar semana que vem, ok? Esse papo de Deus não jurar por ninguém, semana que vem. 14, dizendo, qual é a promessa que Deus deu? Versículo 14, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Nós, pela fé, somos descendentes de Abraão e herdeiros da mesma promessa que Abraão recebeu. Deixa eu melhorar, deixa eu explicar de novo. Abre aí Gálatas 3:26, olha só o texto. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Diga amém? Amém. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós cremos, nós somos descendentes de Abraão, e a promessa que Deus deu a Abraão também deu para a gente. Mas que promessa é essa? Versículo 14, volta por favor, Filipão. 14, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Descendentes físicos? Não. Também, mas não. Assim como foi Abraão, assim como é com a gente, nós somos descendentes de Abraão pela fé, os nossos descendentes também serão pela fé. Aqueles que serão gerados em Cristo a partir da nossa pregação e amadurecerão em Cristo a partir do nosso cuidado. Amém, irmãos? Qual é o propósito de Deus? Romanos 8:28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo acontece para o nosso bem, amém? Que bem é esse que tudo acontece para o nosso bem? 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O bem que o texto fala, que tudo acontece para o nosso bem, se a gente crê, é ser moldado ao caráter de Jesus em tudo que acontece na nossa vida. E para quê? Qual é o propósito final? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém, irmãos? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quer que eu cante a música do Ademar? Robinho? Uma família vivendo em... Não precisa? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não só nós, se a gente viver assim, não só não apostataremos, nós não só não cairemos da fé, como seremos muito frutíferos. A promessa de Deus é uma família. Se nós estamos debaixo da promessa, Deus está formando uma família e está usando a gente para isso, irmão. E não que Ele precise, mas resolveu usar a gente, olha que delícia. Quando a gente serve uns aos outros, nasce uma família. É por isso que é a família da fé. É por isso que alguns verbalizam que tem mais intimidade entre nós do que com seus consanguíneos. Assim que fala? Consanguíneo, tá certo? Estou na reta final, tenho 4 minutos. Gênesis 12, de 1 a 3, falando da promessa de Deus a Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 15, 3 diz assim, não me deste, e acrescentou, tu não me deste filho algum, Abraão falando com Deus, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta,
Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. O Gênesis 12, essa versão NVI traduziu: em ti serão benditas todos os povos da terra. Mas o mais coerente é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque se ele falasse todo mundo povo, a família já estava incluída. Mas quando ele enfatiza: em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que Deus está falando de relacionamento, dessa intimidade que nós estamos falando, de cuidar e ser cuidado, de amar e ser amado, de consolar e ser consolado, de exortar e ser exortado, de ensinar e ser ensinado. Amém, irmãos? Esse serviço a Deus, que é o irmão, não é obrigatório ser aqui. Não é. E está tudo bem. Se a sua consciência está em paz sobre o seu envolvimento com gente, está tudo bem. Mas eu quero dizer que a gente faz aqui junto e por isso faz mais. Então eu estou te desafiando mais uma vez a se envolver nos projetos dessa igreja. Se isso está no seu coração, é muito fácil. É só você procurar a gente vai construir junto como é que Deus pode te usar no projeto que é dele, que ele está fazendo, e que a gente é usado por simples misericórdia e graça de Deus. Então, de forma bem prática, durante a semana, manda mensagem nesse celular que o pastor Eros passou, 988007777, ou no meu celular para quem tem, quem não tem pode pedir, para que a gente seja prático e juntos possa fazer muito mais. Tem casa, irmãos, todo mundo que mora em casa, alguém não mora em casa? Todo mundo. Quem tem casa, diga amém. Amém. Olha que delícia poder abrir a sua casa para receber um RIP, diga amém. Amém. Aí você é líder, mas a sua casa é muito pequena. Aí você pode ser líder de RIP numa casa que não é a sua, amém? Amém. Aí você pode. É infinito, as possibilidades são infinitas. Todos os serviços aqui, os ministérios para fora, é infinito. Então eu queria orar com vocês por isso. Feche seus olhos, ainda sentados mesmo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, estamos convictos de que o serviço ao Senhor, que o Senhor quer de nós, que é natural da nossa salvação, estamos convictos que o Senhor quer que a gente faça por gente que a gente vê, de carne e osso. A gente naturalmente não quer, a gente naturalmente quer viver a vida do nosso jeito mesmo, estar focado no nosso prazer, no nosso conforto, mas não é isso que o Senhor ensina para a gente como conversão. O Senhor nos ensina que a gente precisa descobrir os outros, descobrir o necessitado, descobrir o aflito. Nos ajude nisso, Pai. Nosso coração está aqui de joelhos ao Senhor, para que o Senhor nos dê um entendimento um pouco maior sobre a nossa vocação, sobre aquilo que o Senhor quer de nós, como que o Senhor quer nos usar no seu projeto eterno, no seu plano eterno, naquilo que o Senhor está fazendo aqui na terra, que é independente da gente, mas que o Senhor muitas vezes faz através da gente. Nós somos agradecidos, estamos à disposição para isso. Levante aqui de fato um reino sacerdotal, uma raça de sacerdotes, um povo engajado na instituição do seu reino mesmo, que como o Senhor nos ensinou, estabeleça, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, que isso seja através das nossas mãos também, porque o Senhor nos reconciliou e nos deu o ministério da reconciliação, e nós queremos reconciliar o mundo com o Senhor. Levar essa mensagem de que Cristo, que o Senhor, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo, que a gente possa levar essa mensagem e que outras pessoas despertem as suas incoerências e se convertam ao Senhor e por isso encontre mais gente ainda, porque assim nós seremos uma descendência incontável. Os nossos descendentes da fé, nós não poderemos contar
porque a promessa de Abraão está sobre nós também, e nós cremos que o Senhor fará, e que é só a gente não atrapalhar, é só a gente não viver na carne e deixar o Senhor fazer, que as coisas vão acontecer. Para a sua glória sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém.